profeta e pastor, levar tua esperança às nações, cantar teu amor, ser profeta e pastor, levar tua esperança às nações. Queridos irmãos e irmãs, amigos de São Paulo, é nossa formação conclusiva hoje, dessa segunda carta aos Tessalonicenses. Então, é um grande momento para nós de finalizar, concluir a leitura, a meditação, os pensamentos, o estudo que acompanhou esse percurso bíblico paulino, com essa segunda carta aos Tessalonicenses, que é muito importante para entender os fins últimos. Espero que vocês compreenderam bem que essa segunda vem completar a primeira. Tessalonicenses, Paulo lembra o que já ele falou na sua catequese, na sua primeira missão, em Atos 17, na missão em Tessalônica. Ele vem completar na primeira carta tudo o que concerne a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pode descobrir nessa primeira carta tudo o que é os fins últimos, que concordam também com os discursos escatológicos de Jesus, em Mateus 24, 25. Não tem nada que seja numa falta de coerência entre Jesus e entre Paulo. Pelo contrário, se completa e se fortalece juntos. Mas a segunda carta vem apoiar a primeira, e muito semelhante à primeira, só que, como vimos a semana passada, reforça a dimensão que não temos a iminência, não sabemos os tempos e os momentos. Pode ser daqui 1000 anos, pode ser a semana que vem. E na primeira carta, como na segunda, Paulo vai insistir sobre a dimensão dos sinais precursores. Você se lembra? Uma apostasia geral, uma impiedade, e dentro dessa formação dessa impiedade, o homem da impiedade que será personificado. Então, ele anuncia esse tipo de eventos, de sinais que serão precursores, que vão anunciar a volta definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que os tessalonicenses não entenderam, eles acharam que a iminência é próxima. E confundir a rapidez, porque Jesus fala da rapidez, Paulo também fala que será como um ladrão em plena noite que vem surpreender todo mundo. Então, o povo de Tessalonique confundiu a rapidez, que acontecerá, será rápido, do Oriente até o Ocidente, todos virão essa chegada, essa vinda do Filho do Homem. E os mortos vão ressuscitar. Tudo isso será rápido, mas não significa que o que é rápido vai acontecer a semana que vem. A diferença é isso. Então, a diferença é que eles confundiram a iminência. A iminência, não podemos saber. Paulo não sabe, e Jesus mesmo vai dizer... Você, Atos 1, Atos dos Apóstolos 1, quando ele vai fazer a sua ascensão ao Pai, ele vai dizer, você nunca vão saber os tempos e os momentos, que o Pai só, ele preparou e sabe. Então, mesmo o Filho não sabe. Então, nessa conclusão, hoje, chegamos na página 338 do livro, e a última parte, quinta, desse livro, que se chama Fórmula Conclusiva. A Fórmula Conclusiva, 2 Tessalonicenses 3, 17 e 18. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. É este o sinal que distingue minhas cartas. Aí está a minha letra. Então, essa afirmação poderia já constituir uma
certidão de autenticidade. Porque Paulo diz, a saudação é de meu próprio punho, eu assinei. Paulo, este é o sinal que distingue minhas cartas. Aí está a minha letra. E por isso que, para nós, como interpretação pessoal, pensamos que a segunda carta chegou alguns meses depois da primeira. A primeira em 51, 52. Essa segunda deveria ser o nosso pensamento em 52. Mas algum especialista acha que ela é deuteropaulina. Deuteropaulina não significa proto-paulina. Proto-paulina é diretamente um prototipo. Ele é autentificado dele. Vários especialistas têm outras objeções e pensam que ela foi escrita por um discípulo de Paulo e que ela devia ser deuterocanônica, deuteropaulina. Então, nesse caso, ela seria escrita entre 60 e 67, porque Paulo foi martirizado e morreu em 67. Então, seria em segunda mão. Eu preferiria que ela seja de primeira mão, porque esse argumento que vem de dizer Paulo é muito forte, é uma certidão de autenticidade. É um sinal que distingue todas as minhas cartas. Né? Podemos ler o que São João Crisóstomo, né? Mencionamos isso justamente, de São João Crisóstomo, que faz um comentário. Não afirma ser este o sinal, pois é verossímil que os outros tenham imitado. Ele diz: a saudação é de meu próprio punho, conforme também nós costumamos fazer. De fato, a subscrição manifesta que a letra é do remetente. Bom, ele confirma essa autenticidade. E, ao mesmo tempo, no século IV, ao mesmo tempo, ele diz que é bem possível que outros tenham imitado essa assinatura. Então, João Crisóstomo confirma que nessa época não era fake news, não era falsidade de os discípulos escrever em nome do mestre, de Paulo. Então, bom, tudo é possível de interpretar. Depois, o versículo 18, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Temos uma fórmula litúrgica antiga no versículo 18, que aparece no final da carta, como aparece em várias outras cartas. Na segunda carta aos Coríntios, por exemplo, a última benção da segunda carta aos Coríntios vai dizer uma palavra que você conhece, porque cada missa onde você participa, você pode ouvir essa mesma palavra. A graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e com o vosso Espírito. Mas você percebe que as formulações da missa de hoje são antigas e os padres não devem improvisar qualquer outra formulação, porque são formulações apostólicas que vêm dos apóstolos. É uma maravilha, um tesouro de transmissão oral. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e com vosso Espírito. Respondemos. Então, é uma formulação muito linda que chegou até nós e que, com certeza, vai fazer todos os séculos até a última liturgia dessa terra, vão continuar a veicular essas formulações litúrgicas. Se você faz uma pesquisa nas cartas paulinas, você vai reconstituir a missa inteira. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Para abrir a missa e para fechar a missa no final, você pode encontrar as orações, por exemplo, eucarísticas. Eu recebi do Senhor
que a última noite ele tomou o pão, abençoou, partilhou, entregou a seus discípulos, dizendo: "Isto é meu corpo que será oferecido por vós." Bom, tomou o cálice da aliança, abençoou e pronunciou essa benção, dizendo: "Isso é o vinho da nova aliança que será derramado." Bom, faz isso em memória de mim. Você tem as palavras que se dizia nas primeiras missas da época apostólica até hoje, e que serão ditas até o final dos tempos. São Paulo é testemunho dessas palavras, e ele mesmo vai dizer com honestidade: "Eu vos transmiti o que eu recebi, mim mesmo, eu recebi, eu não inventei essas palavras." E Paulo não foi primeiro discípulo como Pedro, Tiago e João. Paulo chegou na segunda geração. Ele não fazia parte da geração fundante, ele chegou na segunda, porque Pedro, Tiago, João e todos os 11 apóstolos, Paulo não fazia parte. Então, ele entrou nessa catequese apostólica, e obedecia, entrou nessas primeiras formulações do credo da igreja primitiva. Paulo entrou em segundo tempo. Agora, para avançar e concluir nossa reflexão, eu coloquei epílogo com Bento XVI sobre a catequese da escatologia. Eu poderia colocar São João Crisóstomo, que acompanhou. Você percebia, eu escolhi esse padre da igreja do século IV que nos acompanhou os dois livros, de primeira carta e segunda carta. Eu podia buscar uma conclusão com ele, mas eu achei que nós conhecemos o maior teólogo do fim do século XX, que é Bento XVI. E antes que ele falece, é bom de poder descobrir o tesouro, a fonte da teologia de Bento XVI. Uma teologia muito luminosa e muito moderna, muito atual. E por isso que eu escolhi a teologia de Bento XVI mais que teólogo do século IV, para nos traduzir de uma maneira moderna o que é a questão da escatologia, escaton. Escaton significa os tempos que vão chegar, os tempos futuros, os tempos finais. Então, vamos ler com Bento XVI as atitudes, 3 atitudes que é bom de conhecer em frente do evento do fim do mundo. De vez em quando, você sabe que acontece que testemunho de Jeová ou outra pessoa vão dizer: 2021 ou 2036 será o fim do mundo. Qual é a atitude que deve ter o cristão? Justamente, Bento XVI nos simplificou 3 atitudes fundamentais. Em frente de nossa própria morte também, ele explica, e em frente dos fins últimos, qual é a atitude que devemos ter como cristão? Vamos ler esse texto que é muito interessante. Passemos agora, depois de ter examinado os diversos aspectos da expectativa da parousia de Cristo, a interrogar-nos: quais são as atitudes fundamentais do cristão em relação às coisas derradeiras, a morte, o fim do mundo? Então, as coisas, atitudes fundamentais, que você vai aprender também, comunicar a vossos filhos. Meu filho, seja bem, presta atenção às atitudes fundamentais em frente da morte, em frente do que vai acontecer dia que será o fim do mundo. Qual deve ser nossa atitude cristã? Primeira atitude. A primeira atitude é a certeza de que Jesus ressuscitou. Está com o Pai e precisamente assim está conosco para sempre. Ninguém é mais forte que Cristo, porque Ele está com o Pai e está conosco. E agora temos a certeza, somos libertados do receio.
Era este um efeito essencial da pregação cristã. Então, você se lembra que Bento XVI já dizia dentro desse comentário que não devemos pensar os fins últimos sem começar pela ressurreição do Cristo. Devemos partir desse evento. A ressurreição do Cristo nos permite de fazer um olhar, de fazer um pensamento, de fazer uma meditação sobre nossa própria, o final de nossa vida, nossa própria morte e também sobre o acontecimento final, mas a partir da ressurreição de Cristo. Eu acho que isso é um conselho de sabedoria do Papa, que foi um grande pastor, de dizer, não, mas não fala disso sem esquecendo a ressurreição do Cristo. Que seja teu ponto de partida. Isso é muito importante, de não esquecer. O medo dos espíritos, das divindades, estava difundido em todo o mundo antigo. E também hoje os missionários, juntamente com tantos elementos bons das religiões naturais, têm medo dos espíritos, dos poderes nefastos que nos ameaçam. Cristo vive, venceu a morte e venceu todos os poderes. Cristo venceu todos esses poderes. Irmãos, não é só os cristãos antigos, na época romana, que acreditavam nos espíritos, que tinham medo dos espíritos, no ar, influência, o mal olhar, o mal sorte, não sei como você diz, que hoje muitas pessoas são nessa superstição. Então, com Cristo, não podemos guardar qualquer medo desse tipo de influência. Não, 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 não. Ninguém deve ter medo agora e deve guardar uma impressão que foi influenciado, condicionado pelo mau espírito. Se você é em Cristo, você não tem nada a ter como esse medo das divindades, dos espíritos, do mal olhar, desse tipo de influência, meu vizinho, meu não sei quem que me lançou uma sorte, esse tipo. Não. E lá, Cristo, na medida que eu sou com Cristo, eu não tenho nada a ter como medo. Nada. Nada pode me atingir se eu sou em Cristo. Claro, se eu sou em Cristo, uma pessoa que é exposta e que não quer saber da fé em Jesus Cristo, ela vai se expor. Ela pode se tornar mais vulnerável. Mas uma pessoa cristã que é verdadeiramente unida em comunhão com Jesus Cristo, é por isso que Paulo muitas vezes diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, convosco. Porque isso é nossa fé, isso é nossa vida. E a partir do momento que você viva realmente essa vida espiritual, não tem nada a fazer, a provocar medo e aflição, ainda menos. Cristo, ele venceu a morte. Por isso que Cristo ressuscitado é nossa vitória. Vivemos com esta certeza, com esta liberdade, com esta alegria. É este o primeiro aspecto do nosso viver em relação ao futuro. Voilà, é nossa primeira atitude. A partir do futuro, sabemos de onde nós nos situamos. Nos situamos em Cristo, Jesus Cristo. E na carta aos Efésios, eu acho que é Efésios, Paulo vai dizer: vocês são sentados em Cristo. No alto, vocês já são sentados com Ele. Ele que é vitorioso lá no céu, à direita do Pai, vocês são sentados com Ele. Então, devemos pensar isso e nos considerar não como protegidos, não, sentado em Cristo. Então, é nossa primeira atitude. Segunda atitude, a certeza que Cristo está comigo. E como em Cristo o mundo futuro já começou, isto dá também a certeza da esperança. O futuro não é uma escuridão na qual ninguém se orienta. O cristão sabe que a luz de Cristo é mais forte e por isso vive numa esperança não vaga,
numa esperança que dá certeza e coragem para enfrentar o futuro. É bonito, hein? E não devemos esquecer que Bento XVI escreveu uma outra encíclica, hein, que se chama Spe Salvi, salvo na esperança, hein? Spe Salvi. E você pode estudar essa encíclica, que é verdadeiramente uma fonte de esperança. Se você quer trabalhar o tema da esperança, vai procurar Spe Salvi, hein? Salvo na esperança de Bento XVI. É um documento maravilhoso e que recebemos em nosso batismo. Essa esperança que provoca que o cristão não pode considerar a morte como um buraco preto, como uma coisa que os animais vão viver a morte desse jeito. Não podemos viver a morte desse jeito. O cristão deve considerar tudo, né, os elementos, as dificuldades, as provações, as circunstâncias negativas e até a morte, com essa esperança. A certitude da esperança que recebemos no batismo é uma potência, é uma força impressionante que recebemos, mas que alguma vez temos essa força em nós que não é usada, que não é utilizada. Terceira atitude. Na terceira atitude, o juiz que volta é ao mesmo tempo juiz e salvador e deixou-nos o compromisso de viver neste mundo segundo o seu modo de viver. Confiou-nos os seus talentos. Por isso, a nossa terceira atitude é responsabilidade pelo mundo, pelos irmãos diante de Cristo e, ao mesmo tempo, também certeza da sua misericórdia. As duas coisas são importantes. Não vivamos como se o bem e o mal fossem iguais, porque Deus só pode ser misericordioso. Isto seria um engano. Na realidade, vivemos numa grande responsabilidade. Temos os talentos, somos encarregados de trabalhar para que este mundo se abra a Cristo, seja renovado. Mas mesmo trabalhando e sabendo na nossa responsabilidade que Deus é juiz verdadeiro, temos também a certeza de que este juiz é bom. Conhecemos o seu rosto, o rosto de Cristo ressuscitado, de Cristo crucificado por nós. Por isso, podemos ter a certeza da sua bondade e ir em frente com muita coragem. Obrigado. É isso que justamente os tessalonicenses esqueceram. Pensar que a vinda de Jesus vai acontecer rapidamente e então, finalmente, entrar numa atitude de irresponsabilidade. Né? E Bento XVI nos lembra temos uma responsabilidade, essa terceira atitude é uma responsabilidade pelo mundo e por nossos irmãos com Cristo, né? Uma certitude de sua misericórdia. Mesmo se é verdade que vai ter o julgamento final e que nosso Senhor será o juízo, mas será um juízo bom, sobretudo à humanidade. E felizmente, que vai ter uma justiça. Tudo que foi injusto durante essa terra vai encontrar um significado justo em Deus, graças a Deus. E por isso que não acreditamos na imortalidade, mas a vida eterna, porque a imortalidade seria de continuar o que vivemos, mas são tantas injustiças que não são julgadas e que as pessoas viveram na mentira, viviam nas coisas ocultas, não viviam na justiça, então isso não será julgado um dia. Seria injusto que não seja julgado. Então, Deus permite que vai ter uma justa juíza, hein? Justiça. Hein? E por isso que isso deve nos responsabilizar e não fugir de nossas responsabilidades. E então, esperamos esse tempo, o tempo futuro, que juízo, sim, vai ter juízo, vai ter julgamento final,
mas meu juiz é meu Salvador misericordioso. Eu não tenho medo desse juiz, porque eu sei que ele é misericordioso. Eu não tenho medo dessa justiça que será realizada, e graças a Deus que ela seja realizada, senão seria o triunfo da mentira, mas não. Como diz Bento XVI, não podemos aceitar que o bem e o mal se valem. Não, não é possível. O bem e o mal serão julgados. E sabemos, ao mesmo tempo, que nosso juiz é um juiz bom e misericordioso. Então, quem teria medo? Porque provocou uma injustiça, mas sabemos que seremos julgados por um juiz bom e misericordioso. E isso deveria nos animar na responsabilidade. Vamos continuar para concluir o que diz Bento XVI, são palavras luminosas. Outro aspecto do ensinamento paulino em relação à escatologia é a universalidade da chamada à fé, que reúne judeus e gentios, isto é, os pagãos, como sinal e antecipação da realidade futura, pelo que podemos dizer que já estamos sentados no céu com Jesus Cristo, mas para mostrar nos séculos futuros a riqueza da graça. O depois faz-se o antes para tornar evidente o estado de realização incipiente no qual vivemos. Então, ele mostra também que nessa escatologia, nessa etapa final, não devemos esquecer que a igreja, quando falamos da igreja, serão também todas as igrejas reunidas. E vai ter também, nessa reunião final, universal, terá também o povo de Israel. Então, o povo da primeira aliança será nessa igreja finitiva, essa igreja do fim dos tempos, será também o povo de Israel. Será uma maravilha de participar dessa grandiosa liturgia com todos os cristãos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, metodistas, batistas, presbiterianos e outros, ortodoxos da Europa de l'Est, ortodoxos de outro lugar, coisa estranha como liturgia, Etiópia, e também todos os judeus do mundo inteiro, judeus da Terra Santa, mas também de todos os países, que serão membros desse primeiro povo que foi chamado. Então, essa visão escatológica é um grande encorajamento. E depois ele vai dizer, Bento XVI, isto torna toleráveis os sofrimentos do momento presente, que, contudo, não são comparáveis com a glória futura. Então, essa visão da glória futura deve nos encorajar a aceitar os sofrimentos passageiros. É fácil de dizer quando nós sofremos, mas as pessoas que sofrem, elas precisam de ter essa visão futura, que vamos viver no céu, reunidos em Jesus. Caminha-se na fé e não na visão, e mesmo sendo preferível ser exilado do corpo e habitar com o Senhor, o que conta definitivamente, habitando no corpo ou saindo dele, é sermos-lhe agradáveis. Agradável, voilà, exatamente. E o último ponto que Bento XVI vai falar nos interessa muito porque corresponde completamente a esse início do Advento. E com toda a igreja temos a liturgia do Advento que nos faz dizer Maranatha, essa palavra do amaraica, se diz? Aramaica, que é próximo do hebreu, que diz o Senhor vem. Maranatha, o Senhor vem. E então, Bento XVI vai dizer sobre esse tempo. Por fim, um último aspecto que talvez pareça difícil para nós. São Paulo, na conclusão da sua primeira carta aos Coríntios, repete e coloca nos lábios também dos coríntios uma oração que surgiu nas primeiras comunidades cristãs da área da Palestina. Maranatá, que literalmente significa
Vinde, Senhor Jesus. Era a oração da primeira cristandade e também o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Termina com esta oração: Vinde, Senhor. É o Apocalipse que foi escrito por São João. Então, uma outra tradição. São Paulo fala e transmite essa tradição do lado dele nas suas cartas, a 1 Coríntios e outro lugar, Maranatá, e São João no Apocalipse. Então, duas tradições, joânica e paulina, que utilizam a mesma palavra, significa que essa palavra era praticada na liturgia primitiva. Podemos também nós rezar assim? Parece-me que para nós hoje, na nossa vida, no nosso mundo, é difícil rezar sinceramente para que este mundo pereça, para que venha Nova Jerusalém, para que cheguem o juízo derradeiro e o juiz, Cristo. Penso que se nós não ousarmos rezar assim, sinceramente, por muitos motivos, contudo, de modo justo e correto, podemos também nós dizer, com a primeira cristandade, Vinde, Senhor Jesus. Certamente não queremos que venha agora o fim do mundo, mas, por outro lado, também queremos que termine este mundo injusto. Queremos também nós que o mundo seja fundamentalmente mudado, que comece a civilização do amor, que venha o mundo de justiça, de paz, sem violência, sem fome. Queremos tudo isto. E como poderia acontecer sem a presença de Cristo? Sem a presença de Cristo, nunca chegará um mundo realmente justo e renovado. E também, se de outra forma, totalmente e em profundidade, podemos e devemos dizer também nós, com grande urgência e nas circunstâncias do nosso tempo. Então desejamos esse momento, esse fim do mundo, e ao mesmo tempo não podemos desejar que o mundo pare ao mesmo tempo. Somos, como dizia São Paulo, para mim morrer é um lucro. Eu quero ir encontrar Jesus, mas ao mesmo tempo meus irmãos precisam de mim, então eu estou partilhado. Não queremos a fim do mundo, não queremos nos separar e nos separar daqueles que nós amamos. E ao mesmo tempo, esse mundo é injusto e permite coisas injustas, gravíssimas. Então desejamos, Senhor Jesus, vem rápido, vem logo, vem Senhor Jesus, Maranatá. E Papa Bento XVI conclui com essa linda oração que eu vos exorto de rezar durante esse tempo do Advento, porque ela é muito cheia de esperança, justamente. Vinde, Senhor Jesus. Vinde ao vosso modo, da maneira que conheceis. Vinde onde há injustiça e violência. Vinde nos campos dos prófugos, na África, no Darfur, no Kivu Norte, são regiões do mundo. Em 2008, quando ele escreveu essa oração, em 2008, há 12 anos atrás, tinha conflito nessas regiões da África. Vinde nos campos dos prófugos, no Darfur, no Kivu Norte, em tantas partes do mundo. Vinde onde domina a droga. Vinde também entre aqueles ricos que vos esqueceram, que vivem só para si mesmos. Vinde onde sois desconhecido. Vinde à vossa maneira e renovai o mundo de hoje. Vinde também aos nossos corações. Vinde e renovai o nosso viver. Vinde ao nosso coração para que nós próprios possamos tornar-nos luz de Deus, vossa presença. Neste sentido, rezemos com São Paulo. Maranatá. Vinde, Senhor Jesus. E oremos para que Cristo esteja realmente presente hoje no nosso mundo e o renove. Uma linda oração, uma linda oração que nos corresponde completamente a esse tempo litúrgico do Advento. Então eu quero
deixar a última palavra a um grande santo do século XII, São Bernardo, que fala da tríplice vinda do Senhor. Ele fala de uma terça vinda do Senhor. Falamos muito da primeira, que Jesus chegou e celebramos cada ano essa natividade. Ele chegou se revelando aos pastores, se revelando aos reis magos. Vamos celebrar daqui a pouco essa dimensão da vinda histórica do verbo que se faz carne. É a primeira vinda. Tem a segunda, que falamos de uma maneira abundante com os Tessalonicenses, a segunda vinda que será gloriosa, e vimos todos os critérios, os sinais que vão preceder e preparar essa vinda, essa segunda vinda. Mas São Bernardo diz que tem uma terceira. A terceira é a vinda do Senhor intermediária, que nós vivemos cada dia, porque o reino de Deus é no meio de nós. Então, ele vem, ele já visitou a terra, ele chegou, ele vai vir de novo, mas ele está já no meio de nós. E São Bernardo diz, a primeira vinda, o Senhor venha na fraqueza da carne. Na segunda vinda intermediária que vivemos, ele vem espiritualmente, manifestando o poder de sua graça em nossa vida e em nossos corações. E na última vinda, ele virá com todo o esplendor de sua glória. Então, é isso que desejamos, irmãos e irmãs, que vocês sejam presentes, morto ou vivo, nessa vinda gloriosa de Jesus, e que sejamos todos reunidos com Ele quando Ele virá nessa vinda gloriosa. Então, obrigado a cada pela paciência de fazer esse grande caminho desse percurso paulino, pela participação de cada a escuta, o estudo, a meditação e, sobretudo, a fidelidade de vocês que fizeram a totalidade desse percurso. Espero que a próxima carta aos Galatas vai se preparar, mas rezo por mim porque eu fiz só algumas páginas, eu não fiz muito trabalho e preciso de trabalhar bem mais para fazer esse novo percurso com os Galatas, mas eu não sei dizer o momento e a hora, e também como a escatologia, a mesma coisa, não sabemos quando será. Que Deus abençoe cada um de vocês. E através dos escritos paulinos, que nossa fé seja forte, nosso amor transbordante e nossa esperança sem fim, uma esperança imensa. Eu desejo isso a cada um de vocês e a nossa comunidade. Vem, Senhor, não tardes mais, a vossa vinda nós esperamos. Aleluia, Maranatá. Vem, Senhor, não tardes mais, a vossa vinda nós esperamos. Aleluia, Maranatá.